sobre o tarifaço, para entender um pouco mais quais são esses produtos brasileiros que deixaram de ser atingidos pelo tarifaço dos 40%. A gente falou disso mais cedo, né? Essa é uma novidade de uma decisão que faz parte, né, dessa ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump nessa quinta-feira, depois de avanços nas negociações com o governo brasileiro. As tarifas são suspensas de forma retroativa desde 13 de novembro e beneficiam principalmente o agronegócio, que era o setor mais afetado. Com a mudança, produtos como carne bovina, café, cacau, frutas, vegetais, nozes e fertilizantes passam a entrar no mercado americano sem a sobretaxa. Nem mais dos 10%, que já tinha caído, e a dos 40% agora. A lista também inclui minérios, óleos minerais e algumas peças ligadas ao setor aeronáutico. E as empresas americanas que pagaram a tarifa extra vão conseguir pedir reembolso. Apesar de vários produtos estarem na lista, outros setores continuam pagando a tarifa de 40%, como máquinas agrícolas, veículos, autopeças, aço, químicos, têxteis e também calçados. A decisão surge após a reunião na semana passada entre o ministro das Relações Exteriores brasileiro, o ministro Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, em Washington. O encontro abriu o caminho para um acordo provisório, que deve servir de base para essa negociação mais ampla nos próximos meses. Informações para entendermos melhor o impacto dessa decisão na economia brasileira e nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Eu converso agora com o economista... faltou o nome do economista. O Gilvan Brogini. Oi, Gilvan, bom dia, viu? Bom dia, Natália, tudo bem? Ô, Gilvan... Tá me ouvindo bem? Isso, eu te escuto perfeitamente. Bom, Sim. tinha todo esse entendimento, né, de que realmente Brasil e Estados Unidos, primeiro, tinham 2 séculos ali de bons negócios, de um bom convívio, e aí a partir do tarifaço, do anúncio lá da tarifa em abril de 10%, colocando o Brasil também. Depois, a partir ali de maio, vindo com a tarifa dos 40% e ela se efetivando, né, nesse segundo semestre do Brasil, aí a situação começou a ficar tensa, Trump e Lula não se encontravam, diversas medidas de restrição a ministros aqui da democracia brasileira, com o ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. A situação foi piorando, até que tem um encontro fatídico, furtivo, no corredor da ONU, né, na Assembleia Geral da ONU, entre Trump e Lula. Trump diz que há uma excelente química e aí tudo começa a mudar. Mas efetivamente o que a gente viu acontecendo de setembro para cá, nenhuma tarifa tinha mudado e aí na semana passada caíram os 10% e agora os 40% para produtos fundamentais para os 2 países, como café e carne bovina. A gente deve esperar mudanças ainda maiores, né, para esses outros produtos que ainda seguem com os 40%, ou isso deve demorar bastante, talvez até continuar desse jeito, Gilvan? Certo, perfeito, Natália. Enfim, alterações no sentido de ampliação desses produtos que agora deixam de sujeitar essas tarifas, sejam as de 10% originais de abril, sejam as 40% aos 40 adicionais que vieram em julho, elas vão depender essencialmente de negociações entre os 2 países. E essa talvez seja a primeira boa notícia, ou seja, há espaço para essas negociações, espaço que foi aberto, como você bem mencionou há pouco, a partir dessa química inicial, digamos assim, né, entre os 2 presidentes em setembro, daí decorreu o encontro pessoal na Malásia no mês seguinte. Então, assim, ainda é cedo para avaliações, mas é importante destacar que só o fato de esse canal ter sido reaberto nessas negociações, isso é um excelente indicativo. Agora, Gilvan, teve gente, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, que segue lá nos Estados Unidos, é réu agora por coação nessa pressão à Suprema Corte Brasileira, disse que a mudança nas taxas foi só importante para os Estados Unidos, foi uma mobilização ali interna que não tem nada a ver com as negociações brasileiras, porque Trump está pensando nas urnas lá, nas eleições dos Estados Unidos.
Fato é que café e carne bovina, por exemplo, foi uma devassa para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, né? Os americanos se utilizam muito desses produtos. Então não era uma situação ali também muito tranquila para o governo do presidente Donald Trump, né? Não era. Assim, se a gente for pensar assim, ao pé da letra, ele não deixa de ter razão no seguinte sentido, né? Se a gente pensar nas motivações para essa sessão, essas duas mais recentes, mas especialmente a de ontem, fatores de ordem econômica interna nos Estados Unidos certamente foram assim, fundamentais nessa decisão, que de certa maneira é até inesperada, né? Porque se as negociações começaram a ocorrer e já houve esse anúncio ontem, mas por que houve esse anúncio? Principalmente porque esses produtos, aí, Natália, você mencionou café e carne bovina, por exemplo, eles estavam gerando uma insatisfação grande dentro dos Estados Unidos, sobretudo em termos inflacionários. A gente viu semanas atrás o próprio Trump, que adora usar o X nas redes sociais, já acusando produtores domésticos de elevação de preço, que ele iria repensar essas tarifas para certos produtos. Então, houve de fato uma pressão interna muito grande de consumidores. Então, isso, sem dúvida alguma, contribuiu para essa decisão, que ela independe dessas negociações que começaram agora. Tanto que na ordem executiva de ontem, isso é até mencionado, né? Não diria avanço, mas essas boas perspectivas que se abrem em função dessa aproximação entre os países. Então, nesse aspecto, pressões econômicas internas certamente são um fator a se considerar nessa decisão de ontem. Para além, né, dos benefícios agora para os empresários de pequeno, médio e grande porte, com a queda, primeiro lá dos 10%, agora dos 40%, para diversos produtos bastante importantes, como que você vê que a economia vem reagindo? Faz pouco tempo, né? Faz algumas horas que a gente teve essa mudança. Mas a gente sabe que a economia se mexe bastante rápido, inclusive o mercado. Se movimentou de forma positiva aqui, principalmente para a nossa economia? Olha para os noticiários, né? Enfim, é um fato bastante recente, ainda no meio de um feriado, né, no Brasil, mas a gente já vê pelos noticiários reações nos dois sentidos. Ou seja, para aqueles setores beneficiados mais diretamente, e como você comentou logo no início, basicamente são produtos agrícolas, né, que já têm uma certa competitividade no cenário internacional e, por conta disso, já conseguem, com mais facilidade, abrir outros mercados. É evidente que eles estão comemorando, né? Você pega, por exemplo, o café, que sempre é mencionado nessas conversas. O pessoal do café está bastante feliz porque essa abertura, ou reabertura, ela vem num momento importante em termos de safra, de Colômbia, América Central. Então, permite que o produto brasileiro passe a ter esse protagonismo que sempre teve lá, o café. E aí você tem com carne bovina também e tantos outros. Agora, você também tem o copo meio vazio, se você observa alguns outros setores que também exportam para lá e que são relevantes. A menção aqui está nos produtos industriais. Então, porque essa abertura não atinge, por exemplo, setores como você também mencionou, calçados, máquinas. Mesmo se pensarmos no café, você não pega café solúvel, que já é um produto industrializado. Então, assim, para esse segmento da economia, ainda, evidentemente, essa ordem executiva de ontem, ela é muito tímida. Mas, diria que também para esses setores, abre-se uma perspectiva boa, no médio e longo prazo, talvez, de reabertura. E, se me permite, Natália, só mais um minuto, a gente tem outros setores afetados por outros tipos de medidas que não o tarifaço, que também aguardam na fila uma decisão importante. Veja-se, por exemplo, alumínio, aço, cobre, todo esse pessoal que foi afetado por decisões com motivação de segurança nacional, né, a seção 232, também segue aguardando boas notícias como esses do setor agrícola tiveram recentemente. Pois é,